porque está próximo o reino dos céus. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Creio que muitos já conhecem a história de João Batista. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Lá no Evangelho de Lucas, do capítulo 1, do versículo 5, vai falar um pouco sobre a mãe do João Batista e de seu pai. Glória a Deus, aleluia. Aleluia! Fiz Glória a Deus! uma cola aqui. Aleluia, glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. No Evangelho de João, no Evangelho de Lucas, vai falar sobre o pai e a mãe de João Batista, né? Aleluia! O pai de João Batista se chamava Zacarias, um sacerdote da ordem de Abias, e a sua mãe se chamava Isabel, Aleluia! uma das filhas de Arão. Glória a Deus. Isabel e Zacarias, eles... Aleluia, glória a Deus. Aleluia! Glória a Meu Deus, Deus. eles eram muito justos perante Deus Glória e a Deus. andavam em... Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia! Ai, Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Eles dois eram justos perante Deus e andavam sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Aleluia! Mas Zacarias e Isabel, eles não tinham filhos. Aleluia! Isabel porque ela era estéril, e os dois já eram muitos velhos, já tinham idades avançadas. Aí nós já podemos ver que o milagre de Deus já vinha na vida deles. Para eles, né, os dois já velhos, já de idade, às vezes eles podiam até pensar que não poderiam nem ter filhos. Glória a Deus, aleluia. Mas um certo dia, o Zacarias, ele teve a sorte de poder ir no templo, queimar incenso para o Senhor, oferecer incenso para Deus. E lá ele oferecendo as suas orações, orando, creio eu, pedindo a Deus, né, por um filho. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Apareceu um anjo de pé ao lado do altar, onde ele estava oferecendo o incenso para Deus. Glória a Deus, aleluia. E esse anjo, quando apareceu para ele ouviu aquele anjo, ele caiu em temor. Creio que ele ficou muito, não sei, um temor tão grande, né, perante um anjo do Senhor. E esse anjo era o Gabriel, todos conhecem, né? O mesmo que apareceu para Maria. Maria é prima de Isabel também, né? O nosso querido Senhor e Salvador Jesus Cristo também se tornou ser primo de João Batista por causa do sangue, por causa da parentela. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E quando o anjo Gabriel apareceu para ele, caiu em temor. E o anjo Gabriel falou que não era para ele temer, né? Porque o nosso Senhor Deus ouviu as preces dele, ouviu a oração dele. Glória a Deus. E falou que não era para ele temer, porque Deus tinha ouvido a oração dele. E que a sua mulher Isabel lhe daria luz, lhe daria um filho homem. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Um filho homem, e que ele se chamaria João. E que todos iriam se alegrar por causa desse nome. Todos iam se alegrar, ia dar muita alegria a eles. E todos iam se alegrar no seu nascimento. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Glória a Senhor Deus. Jesus. Glória a Deus, e porque ele seria muito grande diante de Deus, né? Aleluia. E que ele seria cheio do Espírito Santo, desde a barriga, desde o ventre da sua mãe. E que ele ia fazer que muitos filhos de Israel se convertessem ao Senhor, seu Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a A Deus. pregação de João Batista era voltada ao arrependimento, né? E que muitos hoje deveriam escutar: arrependeu-os, pois é chegado o reino dos céus. Mas se arrepender verdadeiramente, de corpo, alma, espírito, de coração limpo, ter um arrependimento sincero, ter o fruto de arrependimento. Aleluia, glória a Deus.
Aleluia. O João Batista também, glória a Deus, João Batista, ele era também conhecido como a voz que clamava no deserto, né? Aleluia, glória a Deus. E Aleluia. ele veio para abrir caminho para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para endireitar as veredas, né? Glória a Deus. Para abrir o caminho para o nosso Senhor, para que as pessoas viessem se arrepender, ter o arrependimento sincero, para poder entrar no reino de Deus. Assim como o arrependimento sincero é um dos principais conceitos para a gente poder entrar nos céus. Porque sem arrependimento, não, glória a Deus, nós podemos entrar. Aleluia. E ser fiel também a Ele, né? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. João Batista, ele era um homem simples, um homem humilde, que as suas vestes eram de pelo de camelo. Glória a Deus, aleluia. E ele usava um cinto de couro, né, em seus lombos. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Ele se alimentava, né, de, glória a Deus, de gafanhotos, de mel silvestre, aleluia. Assim ele sobrevivia. E lá ele pregava, né, ele se isolava no deserto, talvez para não se contaminar com as Glória a coisas Deus, desse aleluia, mundo. Senhor Jesus. Aleluia, com as coisas que nós vivemos hoje em dia. Glória a Deus. Como fala a Bíblia, que a gente temos que se apartar das rodas dos escarnecedores, né? Para que nós não podemos se contaminar. Aleluia. Que nós venhamos ter as nossas vestes limpas, o nosso coração puro, digno e reto perante Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. João Batista, ele é um dos maiores profetas que já foi nascido de mulher. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, mas também ele seria o menor, mas também o menor no reino dos céus seria o maior perante ele. Ele veio para testificar, né, as coisas que Deus mandou, ele testificar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. João Batista testemunhou que Jesus era o Cordeiro de Deus, que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo veio para tirar todo o pecado do mundo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Ele Jesus. também testemunhou que Jesus, ele era o que veio antes e depois dele. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor Jesus, Pai. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus, Pai, te damos graça. Ele também testemunhou, né, o Espírito de Deus descendo dos céus como uma pomba e pousar sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Ele pregava, né, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E muitos até ele, né, ele veio para batizar com água, mas ia vir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que batizaria com o Espírito Santo e fogo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Pai querido Ele amado. pregava, arrependei-vos, né, pois é chegado o reino dos céus. E ele batizava com água, e muitos vinham até ele. Vinham pessoas Glória a Deus, da aleluia, Judéia, Senhor de Jerusalém, do Jordão, Aleluia, Pai. e de todas as províncias, para batizar, para ser batizado por ele. E ouvir os seus sermões, né? Glória a Deus, aleluia. E com esses também vinham os fariseus e vinham os sacerdotes também, né? Glória a Deus, aleluia. Eita glória. Os fariseus e os sacerdotes eram os grupos religiosos muito influentes entre os judeus. Os fariseus se destacavam mais perante o povo, que ostentava a posição de cumpridores da lei de Moisés. Eram tidos como homens santos e piedosos, mas na prática eram falsos e mentirosos. Diziam às pessoas que a única maneira de obter a salvação era por meio da lei. Exigiu que todos obedecessem a ela. No entanto, eles mesmos não praticavam o que ensinavam. Além disso, valorizavam mais as tradições do que as escrituras sagradas. Aleluia. O que muito acontece hoje também. Muitos pregam, muitos louvam, muitos falam da palavra do Senhor, mas não praticam. Assim eram os fariseus também, né? Glória a Deus, aleluia.
Glória a Deus. Deus, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Já os judeus faziam parte de uma seita composta de pessoas mais ricas e influentes. Alguns eram comerciantes e aristocratas, e outros vinham de uma família de sacerdotes, porém não criam em milagres. Glória a Deus. Eles não acreditavam, né, nos milagres do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e em nada que envolvesse o sobrenatural. Diziam crer nas Escrituras, mas deturpavam os seus ensinamentos. Eram adversários dos fariseus e muitos ligados aos romanos, e ainda usavam a religião para se infiltrar entre os poderosos e os políticos. Glória a Deus. É o que, né, acontece hoje, que existem os falsos profetas também, né? Assim os judeus, eles não acreditavam no sobrenatural e nem no milagre de Deus, assim como os ímpios são, né? Não acreditam, né, no milagre de Deus. Aleluia. E o João Batista ainda pregava mais, dizendo: arrependei-vos, raça de víbora, que lhe ensinou a fugir da ira futura, né? Glória a Deus, porque futuramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo irá voltar para buscar a sua igreja. Glória a Deus, aleluia. E ele ainda falava também, né? O machado já está posto na raiz das árvores, e os frutos, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E também agora está posto o machado à raiz das árvores, e todas as árvores, pois que não produzem bom fruto, é cortado e lançado no fogo. Glória a Deus. Aqui Aleluia, Senhor Jesus. que ele já fala sobre o inferno também, né? Que aqueles que não der bom fruto serão lançados no inferno. E lá é um lugar de dor e sofrimento. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E ele testificava que ele, glória a Deus, se batizava com água, mas só que havia um que era antes dele e após ele, que vinha, aleluia, e que era mais poderoso do que ele, e que ele não era nem digno de atar suas sandálias. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia, E Pai. ele batizaria as pessoas com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia, glória a Deus. E a sua mão era como uma pá que ela limpará do eiro toda a sujeira, né? O eiro é toda a sujeira do seu celeiro. Glória a Deus. E ele separará o trigo e pegará a pá e jogará no lago do fogo. Glória a Deus. E queimará a palha com fogo, o fogo que nunca se apagará. Glória a Deus. Meu Deus, aleluia, Jesus. Ele já nos alerta, né? Que lá é um lugar de dor e sofrimento. Lá não é feito para nós humanos. A Bíblia fala que o inferno ele foi feito, né, para o diabo e seus anjos, né, para o Lúcifer, né, que quis ser maior do que o nosso Deus, né. Glória a Deus, aleluia. Então Deus ele preparou este lugar de dor e sofrimento para ele. Mas assim como todos dizem, né, o diabo não está brincando de ser diabo. Glória a Deus, quem ele puder levar, ele vai levar. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Senhor Jesus. Lá no Salmos 9, 17, fala que todos os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esqueceram do nome de Deus. Um dia desse eu estava vendo um vídeo, acho que eu até postei lá no grupo, de um pregador falando que lá acho que é no Japão, é na China, não me recordo bem. Diz que no Google, se você pesquisar a Bíblia, o nome de Deus, lá não se encontra, não vê nada. Então lá também já está condenado, né? Porque a palavra do Senhor diz que as nações que se esquecer do nome dele será lançado também no fogo do inferno. Então, infelizmente, Meu Deus, eles aleluia, já Pai. estão, né, condenados, porque eles estão se esquecendo da palavra do Senhor. Eles apagaram. Por isso que o pastor fala também que nós temos que ler a Bíblia para que nós não venhamos ser enganados, porque a palavra do Senhor fala que a gente terá sede
de pão e água, mas é a palavra de Deus que ele fala, né? A palavra dele que nós vamos ter a sede. Glória a Deus, aleluia. E a palavra de Deus também diz, né? Que aquele que não foi encontrado no livro da vida também será lançado no fogo do inferno. Aleluia, glória a Deus. A gente vê tantas coisas acontecendo neste mundo, pessoas brincando, falando heresia, brincando com a palavra do Senhor. Não teme a palavra do Senhor, não tem medo. Eu ouvi um vídeo também, acho que era de um macumbeiro e homossexual também, ele falando que ele prefere ir para o inferno. Mas se ele lesse a Bíblia, ele não ia desejar tal coisa, ele não ia desejar estar no inferno. Porque o inferno é um lugar de escuridão, de dor, de sofrimento, um lugar onde você vai passar o resto da sua vida. É melhor você escolher ir para o céu, porque lá não haverá dor, não haverá sofrimento. Glória a Deus. Às vezes a pessoa deseja coisas que ela nem imagina o que ela vai sentir lá. Aleluia. Essa pessoa, ela falou, né, que o céu vai ser um lugar chato, então ele prefere ir para o inferno porque lá vai encontrar os seus amigos. Mal sabe que ele vai desejar o céu, aí vai ser tarde demais, porque a gente só temos uma chance, a gente só tem uma vida. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. E lá é um lugar onde o bicho não morre, onde as suas feridas não cicatrizam. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. E lá é um lugar de sofrimento, de solidão, um lugar escuro, um lugar vazio, um lugar sem forma, um lugar sem a presença do Espírito Santo. Eu acho que a pior coisa não vai ser nem a dor, não vai ser o sofrimento, mas é saber que você, porque vai ficar passando, né, na sua mente que você fez na terra, você vai estar lembrando e lá vai falar, poxa, quantas pessoas de Deus foi lá me avisar e eu não dei ouvido. E agora eu não tenho mais chance. Vai querer avisar para um parente, para um ente, mas não vai poder. Porque aleluia, Jesus. A sua chance é aqui na terra. Quando há vida, quando há fôlego de vida, quando há ar nos seus pulmões. Glória a Deus, aleluia. E a palavra de Deus fala, né, que lá o céu, ele é lindo, ele é maravilhoso, as ruas são de ouro, glória a Deus, aleluia, os muros são de puro jaspe, aleluia, glória a Deus, aleluia, e Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas, e lá não haverá mais dor, nem sofrimento, aleluia, glória a Deus, porque já as primeiras coisas são passadas. Glória a Deus, aleluia. Então a gente vem para a casa do Senhor para testemunhar as maravilhas que Ele faz na nossa vida. Assim como a irmã Ruth falou, né, que nós viemos do lamaçal do pecado, mas Deus nos resgatou, nos tirou, nos pôs vestes novas. Glória a Deus, aleluia. E nós temos que ser gratos a Ele todos os dias da nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Às vezes eu penso, meu Deus, eu sou tão errada, sou falha, mas mesmo assim Deus nos escolheu, assim como Deus escolheu João Batista, né, no ventre da sua mãe. Mesmo a sua mãe sendo estéril, ele pôs a semente da vida nela. Glória a Deus. E mais maravilhoso ainda, ele escolheu ele para preparar o lugar para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para preparar o lugar do caminho, para que venha o povo limpo, de vestes brancas, para subir com ele. Assim, glória a Deus, nós vem pregando a palavra do Senhor, muitos não acreditam. Assim foi como o tempo de Noé, né, que ele pregou por mais 100 anos, né, sobre o dilúvio, as pessoas não creem nele. Glória a Deus, assim são os dias de hoje. A gente bate na tecla, mas as pessoas não dão ouvido. Glória a Deus, glória a Deus, as pessoas nos chamam de louco, nos taxam de louco, falando que Deus é esse que vocês falam que não vem, nunca vem. Eu era uma antes, quando eu estava no mundo, as pessoas vinham pregar a palavra,
falava de Deus, que Jesus estava voltando e não dava ouvido. Mas eu venho dizer aqui, graças a Deus que ele não voltou, porque se ele tivesse voltado, agora eu estava lá no Hades queimando, lembrando tudo que eu estava passando aqui na terra. Meu E Deus, falando, né, meu Deus, o Senhor enviou um enviado seu para me falar e eu não dei ouvido, mas agora seria tarde demais, né? E hoje nós temos a oportunidade, né, de estar aqui pregando, louvando o nome dele. Aleluia, Deus. E nós temos que ser gratos todos os dias da nossa vida. Glória a Deus, aleluia. E eu venho orando para que Deus venha libertar cada um da minha família, porque não é fácil as pessoas estar aqui, né? Porque é muito difícil a gente estar em retidão e fiel a Deus, porque vem, né? Vem as afrontas todos os dias, mas a gente temos que ser fiel e se manter de pé, se manter na rocha de Deus. Glória a Deus. Irmão, é até aqui, Deus, glória a Deus, vem falar, se eu passar daqui já não é mais de Deus, aí já é eu, né? Glória a Deus, eu vou louvar um louvor em gratidão a Deus. Glória a Deus, aleluia. Um pouco, mas eu creio que Deus falou com a sua igreja. Glória a Deus. Meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Espírito da verdade, Senhor, te damos Glória graças, a Senhor. Deus, aleluia. Glória a Deus. Agradecido. Glória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em plena luz, confiando em Jesus, vitória a Deus dará a mim. Eu sei. Glória a Deus. Se os irmãos estavam, né, observando o culto, os louvores falou sobre arrependimento, sobre servir fielmente ao Senhor, se despertar, estar verdadeiramente